Mais Itápolis. Eu estou muito feliz hoje, porque eu estou voltando às atividades, né? Tá certo que a gente está aqui ainda nessa pandemia terrível, o pessoal enfrentando essa doença terrível que é o Covid, mas eu me sinto feliz e com extrema segurança aqui no nosso estúdio, o estúdio do Mais Itápolis, estar recebendo aqui convidados ilustres, tá certo? A felicidade vem de eu estar no primeiro programa Mais Itápolis em entrevista, depois de um período que eu tive que me ausentar devido a problemas de saúde. Mas hoje aqui, no estúdio do Mais Itápolis, nós temos uma família chilena. Olha só, já conhecido e amigo, a gente deu aula junto, que é o Juan e a Susana, e o Pablo, que todos chilenos que vão conversar conosco. Vou começar com o Juan. Um prazer estar recebendo você aqui no Mais Itápolis. Muito prazer, professor. Eu que agradeço mesmo pela oportunidade. Espero que seja, né, um momento de muita troca cultural e conhecimento. Fala o sobrenome. Eu deixei para você, para eu não errar. Sim. Então, dependendo da região hispano-falante, vocês podem designar Orellana, Orellana, Oreliana. Então, fique à vontade para falar Orellana mesmo na versão brasileira. Perfeito. Eu vou pedir que cada um de vocês, a partir da Susana, se apresente, por favor. Olá, boa tarde. Meu nome é Susana, com S, porque também é chileno meu nome. Susana Orellana. Eu vivi no Chile 4 anos, acabei de voltar de lá e isso. Tenho muito para contar de lá da cultura maravilhosa que é lá. Perfeito. Agora estamos com o Pablo, que é o seu esposo, né? Assim é. Boa tarde, meu nome é Pablo, Pablo Silva, eu tenho 30 anos e eu estou aqui no Brasil desde dezembro. Então já estou conhecendo, já estou aprendendo a falar, espero melhorar muito, né? Olha só, Pablo. Curioso, eu vou começar com o Juan. Juan, a gente estava conversando há pouco aqui nos bastidores sobre o espanhol diferente, as diferenças entre o espanhol da Espanha e o espanhol do Chile. Fala pra gente. Exatamente, né, professor e telespectadores. É bem interessante que, como a Espanha colonizou diversas regiões no globo, e principalmente aqui nas Américas, o Chile também acabou tendo muitas particularidades do espanhol. E esse espanhol dali, a gente percebe que teve uma influência muito grande, por exemplo, de populações ameríndias, como os mapuches. Mapuches que são índios, né, também conhecidos como araucanos, que seriam como se fossem os nossos guaranis daqui, o mesmo etnia tupi-guarani. Assim como o português do Brasil acabou criando uma variedade do português de Portugal, ou mesmo português africano, o espanhol do Chile também. E é bem interessante notar essas pequenas diferenças. Nossa, é verdade. Eu noto uma coisa, por exemplo, o Pablo está nos presenteando, porque quando ele deu aqui o seu alô, o seu boa tarde, o pessoal que está em casa, você vê o jeito dele de falar, de se expressar. Pablo, você veio aqui no Brasil, uma pergunta para você. Viu a diferença aqui entre as culturas, a chilena e a brasileira? Você entrou em choque com isso? Então, positivamente, eu achei que a cultura brasileira é muito engraçada, muito positiva, né? Vocês são pessoas muito alegres, muito receptivas. Então, Chile também é um país muito receptivo, mas eu senti aqui que vocês me acolheram muito bem. A diferença, então, a primeira vez que eu vim para o Brasil, eu conheci Itápolis, conheci um pouco do litoral paulista, né? E a segunda vez eu já conheci o norte, né? Salvador de Bahia. É aí onde eu notei a diferença maior, né? Porque lá é uma cidade muito maior, então tem mais pobreza, tem mais desigualdade, mas além disso, a cultura de lá é a pessoa valorar o povo, né? Eles são a galera muito alegre, e eu gostei muito disso. Perfeito. Susana, você criança, você viveu no Chile, depois, não? Não. Eu fui pro Chile com 23 anos, eu tô em 28 agora. Tá. Cheguei final do ano agora.
Perfeito, não é brasileiro, vamos falar a verdade, é filha de chilenos, Isso. mas no entanto foi pro Chile depois de grande. Exatamente. Mas a gente sempre teve a cultura muito presente na nossa casa. A gente tem uma irmã mais velha que é chilena, os irmãos do meu pai, meus primos, então a gente sempre teve o Chile muito presente dentro de casa. Se eu perguntei pro Pablo, seu esposo, qual foi a impressão dele, agora eu pergunto a você. Você estava no Brasil e foi pro Chile. E qual foi a sua reação com a cultura daqui lá? Conta pra gente. Eu senti muita diferença. Eu sempre fui de Itápolis e eu fui para lá, para uma cidade muito maior, Valparaíso, que é uma cidade grande, é super desenvolvida. As pessoas eu senti um pouco mais frias, realmente. Isso que o Pablo fala, que chegou aqui e sentiu as pessoas muito receptivas, eu senti o contrário. Lá eles muito mais frios, mais na deles, não conseguiam se comunicar muito bem. Mas depois, com o tempo, me acostumei. E é uma cidade linda, é receptiva nos seus pontos. Tinha muito trabalho quando eu cheguei lá, tinha muito dinheiro, chegando vários turistas o tempo todo. Então, foi boa a receptividade também. Vamos falar depois assim, acostumei. Você é filha de chilenos, mas você, assim, nas características, assim, é brasileira. Eu falo que eu amo ser 50% brasileira, 50% chilena. Eu gosto muito da mistura dos dois. Me sinto 50% cada um, realmente. Beleza. O Juan te entregou que vocês cozinham muito bem. E fala alguns pratos da cultura chilena. Vamos lá, é o Pablo que vai falar? Vamos lá, Pablo. Vamos lá, então, tem um prato muito típico, que é um prato muito antigo, né, que se chama cazuela. É um tipo de sopa. Qual é o nome da sopa? Sopa com carne, tem batata, tem zapallo, não sei qual é o nome. É abóbora. Abóbora, né? Tá. Esse é um prato muito típico da galera que mora no sítio, a galera típica chilena, né? Só deixa eu ver de novo, fala de novo o nome do prato. Cazuela. E depois tem outro prato típico, vamos falar assim, que é empanada. Que é tipo assim, um pastel de vocês, mas a gente fez com carne, né? Esse é o típico, carne, azeitona, ovo, né? E cebola. É muito gostosa. Então, todo turista que vai para lá tem que provar a cazuela chilena e tem que provar a empanada típica chilena. Olha só as... O quê? Chorillana. Como que é? Eu só não entendi. Chorillana. O que é esse prato? É batata frita com carne picada, cebola frita, ovo frito e que mais vai? Acho que isso. E tudo junto. É maravilhoso, mas também é bem típico de lá. Certo. Olha, há pouco tempo após a pandemia, né? De repente vocês podiam abrir uma casa aqui chilena, viu? Com comidas típicas, claro. Tá certo. Juan, agora vou voltar com você um pouquinho. Você fez uma mesa toda bonita aqui no Mais Itápolis, tá? Isso me fez lembrar suas aulas lá no colégio, né? Perfeito, eu lembro que você fez algo parecido lá, não foi? Isso, exatamente. Então, a gente pode conhecer alguns objetos típicos da cultura chilena? Você pode mostrar pra gente? Com certeza, né? Vejam só que interessante, então, pessoal, conforme relatado pelo professor, esse aqui é uma garrafa que geralmente tem vinho, né? Ou outras bebidas. Uma das bebidas também típicas do Chile é o pisco, que nada mais é do que uma pinga, uma cachaça, só que da uva. Veja que interessante. Então, aqui é uma representação de um aço, que seria nada mais do que um caipira aqui do Brasil. Vejam só que interessante, muito comum esse tipo de Realmente, a garrafa chama muita atenção, né? Exato, né? Sim. E nós temos também, por exemplo, vejam que interessante, artesanatos confeccionados na cidade de Valparaíso, que é a segunda cidade principal do país, que por ser litorânea valoriza muito também essa questão das influências culturais que tiveram por lá. Deixa eu fazer uma pergunta. E essa que você levantou agora tem o nome de um dos libertadores da América, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente, né? E também do próprio Chile, né? Que é o O'Higgins, que a gente fala. Que foi um dos promulgadores da independência do país. Perfeito. Então vejam que interessante, né? Temos também muitos livros que são confeccionados por poetas de rua, e isso é muito valorizado lá, a cultura popular, similarmente que ocorre aqui no Brasil, né? É sempre interessante a gente fazer essa comparação concomitante, né? Isso. Brasil e Chile. Então, veja que interessante, né? Como há essa valorização da cultura de rua, e é interessante que se tenha sempre, né? Até mesmo aqui no nosso contexto do interior, o caipira. Por que não valorizarmos o que é produzido por aqui, né? Então, é interessante que se tenha essa valorização sempre do local, né? Vejam que interessante, né? Desculpa, professor. Eu gostei muito quando a gente conversou anteriormente do Condorito. Exato. É da mesma época do Zé Carioca, você me falou.
Isso mesmo. Foi quando os países aqui da América Latina começaram a ter uma forte influência dos Estados Unidos, né, que emergiu como potência logo posteriormente à Segunda Guerra Mundial. Sim. E acabou confeccionando mesmo, né, essas representações para os países latino-americanos. Perfeito. E o condorito nada mais é do que uma representação do côndor, que é um pássaro muito comum ali dos Andes. Os Andes, que é uma região, né, montanhosa do Chile, que se denomina Cordilheira de los Andes, né, que tem neve, que muitos brasileiros vão para lá para esquiar, Sim. aprender a esquiar, né? Sim. Então veja que interessante, é uma outra representação do nacionalismo chileno, né? O condorito deixa o convite para que vocês conheçam, né? Perfeito. Tem muitas obras também disponíveis online agora, né, nesses momentos de pandemia, né? Então é interessante. Mas quem quiser também, tem interesse, pode vir nos procurar que a gente pode emprestar para vocês, né? Beleza. Logo posteriormente à questão da pandemia. Vamos ver agora. Olha só, Chile. Vejam que interessante, Olha que né? bonito. Exatamente. Aqui fala um pouco mais da questão geográfica, das Certo. subdivisões do país. Perfeito. O Chile é subdividido em províncias, ao contrário do Brasil. Qual que é a diferença sucinta, né? Sucintamente comentando? O Chile é um estado unitário. Assim como a gente pode observar na bandeira, tem apenas uma única estrela, porque denomina mesmo que eles são um estado central, Perfeito. único. Ah, O Brasil, de outro modo, como sabemos, é um estado federado. Por isso que tem várias estrelas, né? A gente tem uma Sim. autonomia, uma determinada autonomia, né, dos estados. Lá não, é apenas uma. Então por isso que é subdividido em províncias. O Chile possui mais ou menos 16 províncias, 16 regiões e mais de 57 províncias. Veja só que interessante. Então olha só. a primeira subdivisão é região e a segunda subdivisão são as províncias. Certo. Se a gente fosse comparar no caso brasileiro, seria algo similar aos estados brasileiros e regiões internas dos estados. Né? Perfeito. Por exemplo, macro-região de Araraquara, de São Carlos, né? Então, essas macro-regiões aqui de São Paulo seriam as províncias do Chile. Entendi. Perfeito. Ótima comparação para o pessoal de casa entender. Compreender, né? Gostei. Isso. Veja que Isso. interessante também, o Chile é um grande exportador de produtos, né, alimentícios, né, alimentares, enfim. Então eles exportam desde peixes, é muito conhecido pela exportação de salmão, assim como também de cobre. E é um país que tem um foco nessa economia no setor terciário, de vendas, digamos assim, de serviços. Por quê? Certo. O Chile é um país pequeno e ele decidiu por adotar o liberalismo econômico. Então, eles não têm barreiras econômicas. Eles possuem livre comércio com os Estados Unidos da América, com o Canadá, com o NAFTA, né, em geral, que é o bloco ali do norte, com a União Europeia, com países asiáticos. Então, carros entram ali, por exemplo, com quase juros zero, taxa zero, enfim, Perfeito. sem os impostos que a gente compara aqui, né, no Brasil. Mas, óbvio, o Brasil tem que proteger a indústria nacional, né, porque nós temos uma indústria nacional grande, tem que ser protegida, né? Só fazendo essa comparação rápida. Certo. E esse produto aqui nada mais é do que uma divulgação internacional dos produtos alimentícios do Chile. Então eles buscaram fazer até, né, o título em inglês exatamente para atrair, né, outros países que não falam nem português ou mesmo espanhol, né, para que tenha uma amplitude maior, né, dos produtos. Uma pergunta. Você está falando dos produtos chilenos, são também muito famosos os vinhos chilenos, né? Exatamente. Estão entre os melhores do mundo. Isso. É isso mesmo, né, professor? E a gente percebe que os chilenos aprenderam técnicas, por exemplo, com os franceses, com os italianos, e acabaram desenvolvendo por aqui um dos melhores vinhos mesmo, né? É bem interessante essa questão. E... perdão, né? Desculpa. Pode continuar. Pode Eu peço licença, então, só para mostrar. Vejam que interessante, pessoal, a moeda em relação, né, ao dinheiro. Olha só. É. Ergue mais. Quero que o pessoal desculpe, de né? casa veja. Como chama a moeda? A moeda chilena? Então, ela se chama peso Peso. chileno. Assim como nós Perfeito. temos de forma similar em outros países, como a Argentina. Peso argentino, Isso, é argentino. verdade. Porque a gente percebe que esses países de colonização espanhola adotam peso, é muito comum. Certo. E a moeda chilena é relativamente valorizada em relação ao real. Certo. Mas não muito também. Você brasileiro, você itapolitano, né? Uma pessoa aqui da região que queira viajar para lá, pode viajar, né, sem preocupação, porque a moeda não é tão valorizada assim. Mas se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, na economia, um salário mínimo lá é um pouco mais valorizado que aqui no Brasil. Só uma comparação, né, para que vocês tenham um pouco de noção. Por exemplo, a Suzana tem isso mais, né, claro. 1.000 pesos valeria R$5 aqui, Suzana? Isso ou não? Quase 7 já. R$7. R$7. Olha só, O bilhete gente. vale R$7 lá. Aham. Isso. Perfeito. E só uma característica, pessoal, vejam que interessante, né? Cada país, ele homenageia os seus personagens. Aham. Por exemplo, quando a gente pega cédulas de real, a gente percebe que nós acabamos escolhendo isso a partir de 94, né? Com a adoção do real como dinheiro. Sim. A valorização da nossa natureza, Isso. da fauna, né? Especificamente. Perfeito. Então a gente tem o mico-leão dourado, nós tivemos recentemente, lobo-guará, né? A nota Isso, de na 200. nota 200 agora, exato. Então a gente valoriza o quê? Os personagens da fauna e flora. Outros países valorizam heróis nacionais. O Chile buscou adotar em suas moedas, o peso chileno, a valorização dos heróis nacionais. Aqueles que fizeram a independência, aqueles que lutaram para a restauração da república, enfim. É interessante como cada país adota um personagem. E se a gente observar aqui no Brasil,
Anteriormente o Brasil também homenageava. Na época de monarquia, homenageávamos os monarcas, os chefes de Estado. Depois, no período da República, também homenageamos presidentes e tudo mais. E a partir de 94, nós escolhemos isso, para que não tenhamos problema, que como o Brasil é um país de dimensões continentais, para que a gente não tenha esse problema, eu vou homenagear esse, aquele, esse foi o mais importante na história, acabamos adotando a natureza, a fauna e flora. Eu acho isso fantástico, né? Acho que outros países poderiam seguir esse exemplo do Brasil. Com certeza. Assim como a questão do hino nacional. O hino nacional brasileiro, por exemplo, o hino nacional chileno, descreve a natureza, as belezas da natureza, para que a gente tenha orgulho, para que seja formado, né, esse nacionalismo. Então, o nacionalismo chileno, assim como o nacionalismo brasileiro, foram formados a partir dessa valorização da fauna e flora. E tudo isso se repercute, né, reflete nos itens culturais que estão expostos aqui, né, essa valorização da natureza, dos hábitos culturais. Eu peço desculpas por me alongar, né, pessoal? Eu gosto de falar, se o professor não me interromper, eu não largo mais o microfone. Eu acho que é válido, porque daí você está falando da cultura chilena e de repente exaltando também a cultura brasileira, para que os brasileiros possam dar valor à nossa cultura, às coisas nossas. Exato. Agora eu tô curioso numa coisa. Agora eu vou interromper aqui você, claro, porque tá que esse aqui é uma espécie de sapato, parece uma. Eu que tô curioso desde o começo. Fala pra mim o que é. Tô hiper curioso pra saber o que é. Ó, eu confesso que na parte de esportes eu não sou muito bom, então eu peço a permissão para passar essa palavra pro Pablo, que inclusive é formado em educação física, né, Pablo? Ah, é? Ó, Pablo. É assim, eu sou professor de educação física. Perfeito. Então, eu acho que aqui é uma representação do sapato que a gente utilizava, né, nos jogos de futebol, né? Perfeito. Bem antigo. Uhum. É mais isso, né? E aqui tem o grito típico de lá, típico do Chile quando o país joga, né, um mundial, um campeonato. Então a gente grita Xiaxi, Xi, Ele, Le, Chi, 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 Le, 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 Viva Chile. Então, isso que está escrito aqui. Perfeito, legal. Fantástico, gente. Bom, agora tem o seguinte, você já levantou assim, pra mim, eu não lembro se você já mostrou pessoal, cara. Isso. Ó, Suzana, pra que eu não monopolize a palavra, por favor, se você puder explicar. Esse é uma lembrança do Chile, de Valparaíso, que representa bem as casas, as construções de lá. São bem coloridas, tem muita... Não é pichação, tem muito grafite, é muito valorizado essa arte lá. Então as ruas são todas grafitadas, maravilhoso, colorido. Isso. Só para falar, o Valparaíso é a capital cultural do Chile. Então, lá tem muita cultura. E a gente fala também que a cultura do Valparaíso está representada na rua, né? Se você vai para lá, vai ver cultura em lugar, como se chama, de um jeito legal, né? Vamos falar assim, mas também vê cultura na rua. Como o Juan falou, se você vai para lá, tem muito artista, tem muito desenho na rua. Então, isso é muito, muito engraçado de lá. Perfeito. Uau. Agora uma curiosidade minha para passar para o pessoal de casa. Qual a população atual do Chile? Então, o Chile tem mais ou menos 18 milhões de habitantes. É bem menor que alguns estados brasileiros, né? Mas como a gente havia comentado, é uma população que tem um nível de vida muito bom, qualidade de vida, acesso à educação. Uma das melhores universidades do mundo, da América Latina, estão ali localizadas no Chile. Então, apesar da população ser relativamente pequena, se comparada com o Brasil e outros países aqui da região, eles têm uma boa qualidade de vida. E ao longo do território, a gente percebe que o Chile é um dos países mais estreitos do mundo. E a população, 40%, está localizada somente na capital do país, que é Santiago. As demais populações estão, né, localizadas de forma dispersa ao território. Mas o norte e o sul são os menos habitados. Então a população do Chile, 50%, está concentrada no centro, e 40% somente em Santiago, que é a capital. Que curioso. É a mesma coisa da Argentina, que tem boa parte da população em Buenos Aires, né? Exatamente, é interessante. Que curioso. Mas no Chile você encontra, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, você tem deserto, você tem a parte litorânea, tem uma parte famosa lá que são das frutas, né, também. Então é um país assim, que é você falou, estreito, mas que você encontra de tudo ali, vamos dizer a verdade, né? Exatamente, muito bem citado, professor. O Chile tem o deserto mais seco do mundo, que é do Atacama, que fica no norte, região muito rica em cobre. Tem a região mediterrânea, conforme o senhor bem citou, que é onde tem a produção de vinhos, muito similar ali no sul da Europa mesmo, né? Na Itália, Espanha, região mediterrânea. E no sul nós temos a região ártica, que é o território chileno na Antártica, e também a parte da Patagônia. E não esquecendo da parte da cordilheira também, né? Que não chega a ser ártica e nem da Patagônia, mas é uma região gelada, né? Gélida, digamos.
Beleza, né? Olha, gente, que gostoso esse bate-papo aqui com a família. Família, fala de novo o sobrenome. Orediana. Isso, que delícia. Curiosidade minha, que eu já fiz essa pergunta aqui fora do ar, né? Agora eu vou falar para vocês. Tem muitos chilenos nessa região nossa aqui? Então, pelo pouco que nós conhecemos, são poucos de fato. A população migrante do Chile atualmente no Brasil são de 30 mil chilenos. E eles migraram do Chile para o Brasil principalmente nas décadas de 70 e 80, onde havia uma forte repressão do governo, porque nós sabíamos que tanto o Brasil quanto o Chile e outros países da América Latina passavam por ditaduras militares. Então, o maior fluxo de chilenos que veio para o Brasil foi na década de 70 e 80. Inclusive meu pai, né, que atualmente vive aqui em Itápolis, mas ele já vivia em outras cidades brasileiras, né, só fazendo essa correlação. Mas aqui na nossa região, aqui, eu suspeito que tenham no máximo 4 ou 5, né, se a gente contar ali com a região de Araraquara, famílias mesmo que vivem, são né? poucas aqui na região. Exato, são poucas, né, de fato. Que curioso, gente. Olha, eu gostei muito desse nosso bate-papo, foi uma delícia, muito gostoso. Eu acredito que o pessoal de casa vai amar conhecer a cultura chilena. E eu vejo uma coisa, eu acompanho de vez em quando o Juan, eu vejo que ele é tipo um embaixador do Chile aqui no interior, nessa região. Tô mentindo? Gentileza sua, professor, gentileza. Mas as atividades que você desenvolve junto à faculdade, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, muito obrigado, né? Eu agradeço. Eu trabalho atualmente na Unimar, Universidade de Marília, que é uma instituição privada localizada em Marília, aqui no interior de São Paulo. E nós também temos orgulho de ter muitos itapolitanos que se formaram por lá, ainda estudam por lá também, hoje estudam. E a gente busca desenvolver um trabalho denominado de internacionalização, que é exatamente isso, conectar outras culturas, conectar outros países, porque no mundo de hoje nós sabemos que não podemos mais viver somente num país, numa região, devemos valorizar sim o local, com um trabalho muito bem feito aqui pelos senhores, né? Do Mais Itápolis, valorizar a nossa cultura local, mas também temos que estar, né, abertos ao mundo, conectados, né, com outras culturas, enfim, é um pouco o trabalho que a gente busca desenvolver por lá, a conexão com outros países, com outras culturas, outras realidades. Perfeito, Pablo. Vou passar para você agora. Quero agradecer a presença da família aqui, a sua presença aqui conosco. Dá um recado, um recado final para o pessoal que está assistindo a gente nesse bate-papo. Então, eu vou falar que tem que conhecer Chile, tem que ir para lá. Esse é um recado, né? Sim, sobretudo itapolitano, né? Que vocês estão aqui em uma cidade pequena, mas hoje em dia, mundialmente, está muito mais fácil viajar. Então, para Chile está muito mais fácil. Como você falava, lá tem norte, tem neve, tem praia, tem glaciar. Então, tem de tudo para que vocês conheçam e fiquem muito, muito felizes lá. Pablo, você fala assim com amor, com uma força. Ou seja, você não só está vestindo a camisa do Chile aqui, mas está aqui também, dentro, na alma, no peito. Totalmente. Assim. Perfeito. Muito obrigado a você, Suzana. Agora é sua hora de deixar aqui uma consideração final, um pessoal que está em casa. Gostaria de agradecer a oportunidade de demonstrar o maravilhoso que é o nosso segundo país, da minha família, e dizer repetir o que disse o Pablo. Agora está muito mais acessível, é um país maravilhoso, todos estão convidados para conhecer a cultura, as comidas, os lugares, as construções, tudo que é maravilhoso, as pessoas são incríveis e é muito bom ter a oportunidade de ter essa mistura Brasil-Chile. Muito bem, muito obrigado. Mas só Obrigada que pelo Suzana, convite. Eu olho para ela assim e falo, é uma brasileira. Nos traços, não é verdade? Ué, agora deixa o seu recado final. Um prazer ter você hoje aqui no Mais Itápolis. Você não faz ideia que programa gostoso. Eu tenho certeza que o pessoal daqui, da cidade, da região, porque afinal a gente vai tão longe, sabe? Até para outros estados aqui. Deixa então um recado final pro pessoal aqui que está nos acompanhando, por favor. Bom, então, eu agradeço mais uma vez, né, professor João, por essa oportunidade de poder estar compartilhando um pouco dessas nossas experiências. Para mim é uma grande honra e ainda mais parabenizá-lo, né, por essa iniciativa de valorização mesmo do local, da nossa cidade. Eu sou itapolitano, tenho orgulho também de ter esses laços, como a Suzana especificou, Brasil, Chile e especificamente aqui de Itápolis. Então o recado que eu deixo é isso, pessoal. Amem sua terra, valorizem sua terra, divulguem sua terra e é isso. Agradeço mesmo pela oportunidade.
Muito obrigado a vocês que voltem outras vezes. Eu quero que vocês se tornem um parceiro nosso aqui, tá certo? Porque nós chegamos até aqui com parceiros, fazendo parcerias, que é um jeito da gente inovar, fazer novas produções, novos programas. Se você acompanha, você já viu que é assim, né? Perfeito? Muito obrigado a vocês, uma honra para mim. E espero tê-los aqui ainda. Aliás, vocês sabem como o João aqui é danado. Enquanto eu conversava com eles, me surgiu uma ideia aqui que eu vou expor aqui, viu, pessoal? No futuro a gente, quem sabe, tem um retorno. Muito obrigado a vocês de casa. Olha, beijão a vocês. Que alegria estar de volta, gente, podendo gravar. E a gente vai ter também ao vivo o Bom de Itápolis. E finalmente eu vou conseguir voltar. Muito obrigado a vocês. Beijão. Tchau, tchau.